Sejam muito bem-vindos à Assembleia Geral Ordinária 2024. Meu nome é Elaine Garcia e darei início às atividades da nossa Assembleia Geral Ordinária. Gostaria de passar alguns avisos importantes para todos os presentes. A Assembleia Geral Ordinária 2024 está sendo gravada. Será disponibilizada no canal do YouTube Sicoob Crediinter Oficial e ficará disponível para os órgãos de auditoria e para o Banco Central do Brasil. Todos os associados têm direito a voto, exceto nas condições previstas no parágrafo 1º do artigo 7 do Estatuto Social. Conselheiros de administração e conselheiros fiscais não têm direito a voto nos assuntos de seus interesses. A cada apresentação do item da ordem do dia, será permitido a manifestação para dúvidas e esclarecimentos sobre o item apresentado. Após a votação de cada item apresentado, não serão admitidas mais perguntas sobre ele, passando-se para o item seguinte e assim sucessivamente. Para compor a mesa de dirigentes, gostaria de convidar o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Crediinter, o senhor João Guilherme Dias Pereira. Convido o conselheiro de administração, Alencar dos Reis Prado. Convido o conselheiro de administração, Caio Rivetti. Convido o conselheiro de administração, César Petretti. Convido o conselheiro de administração, José Rubens de Carvalho. Do Conselho Fiscal Efetivo, convido o conselheiro fiscal, Célio Montagnini. O conselheiro fiscal, José Pascoal da Silva. Convido o conselheiro fiscal, Tiago Miguel Gibrim. Agora, a nossa diretoria executiva. Gostaria de convidar o diretor executivo-geral, Emerson Ribeiro de Andrade. Convido o diretor executivo administrativo, Alex de Melo Isaac. Convido a nossa diretora executiva de negócios, Dulcirene Ribeiro Vilela Muniz. Convido o diretor executivo de riscos, controles e compliance, Tiago Aparecido Marcelino Correa. Convido também o secretário da AGO, José Roberto Ventavelli. Convido o assessor jurídico do Sicoob Crediinter, Dr. Davidson Henrique Eulino Silva Santos, do Escritório de Advocacia Eulino e Figueiredo, de Belo Horizonte. Justificamos a ausência do vice-presidente do Conselho de Administração, o senhor Roberto Kleber Cunha Carvalho. E, neste momento, passo a palavra ao presidente do Conselho de Administração, o senhor João Guilherme Dias Pereira, para seu pronunciamento de abertura oficial da Assembleia Geral Ordinária 2024.
Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Assembleia Geral Ordinária. Só para ressaltar, a nossa Assembleia Geral Ordinária é o órgão supremo de uma estrutura cooperativista. Ela coordena todos os processos eletivos, como é o nosso caso no dia de hoje, e é a voz do cooperado nessa estrutura. Tendo sido verificado o quórum mínimo necessário, declaro aberta a nossa Assembleia Geral Ordinária 2024. Convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional. Apresento, então, a ordem do dia do edital de convocação. Ordem do dia, Assembleia Geral Ordinária. Primeiro, prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Conselho Fiscal, do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo relatório da gestão, balanço do exercício encerrado em 31/12 de 2023, relatório da auditoria independente emitido pela CNAC, Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12 de 2023. 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios relativos ao exercício de 2023. 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado, realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das cotas partes integralizadas. 4. Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 5º, fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 6º, aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos da diretoria executiva, prevendo o valor global para pagamento dos honorários, gratificações e ou benefícios. 7º, deliberação sobre a manutenção do plano de saúde de forma vitalícia ao presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credi-Inter, que completar, no mínimo, 16 anos de atividades ininterruptas. 8º, deliberação sobre a atualização da política institucional de governança corporativa. 9º, assuntos diversos de interesse social. Vamos, então, passar ao item 1 do edital. Prestação de contas dos órgãos de administração,
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo relatório da gestão, B, balanço do exercício encerrado em 31/12/2023, C, relatório de auditoria externa emitido pela CNAC, Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, e demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12. Nós vamos, então, fazer a apresentação dessa primeira parte aí do relatório do nosso diretor executivo, Emerson Ribeiro de Andrade. Boa noite a todos. Vou falar mais uma vez, porque o boa noite não saiu muito bem. Boa noite a todos. Ah, agora sim. A gente brincava isso, né, Willer? Nas pré-assembleias, então, vamos ver se o pessoal está revigorado aí para dar uma boa noite. Mais uma vez, registrar, viu, presidente? Nossa honra de estar aqui apresentando mais uma vez esses números do Cicobi Cred Inter, de um ano espetacular que tivemos em 2023. Então, o item 1, como o João Guilherme já citou, né, está aí listado, e as demonstrações, como Elaine também disse, estão já disponíveis no nosso site. Bom, pessoal, tem vários números. Elaine vai passando aqui aos poucos, é isso? Quem vai passar os slides? O passador está aí? Ah, bom, obrigado. Então, pessoal, é lógico que tem vários números aí, nosso ano histórico de 2023, nós superamos a marca também histórica de mais de 1 bilhão de ativos. Então, é muito orgulho nosso, né, poder falar para vocês que fazem parte disso, que sem vocês nada disso teria acontecido, na verdade. Então, nossos cooperados que estão aí trouxeram o nosso Cicobi Cred Inter para mais de 1 bilhão de ativos ao final de dezembro de 2023. Em dezembro de 2022, 859 milhões. Tem um gráfico aí logo à frente que vocês vão enxergar melhor isso. Esses números aí, vocês não se atentem agora que eu vou pular alguns slides, porque se eu for falar todos esses números aqui, vai ficar até cansativo para vocês. Mas, de toda forma, esse número histórico atingimos ao longo desse ano. 1.316 fechamos 2023. Muito bem. Deixa eu passar aqui, a gente vai chegando em alguns outros números de relevância, mas tem um gráfico logo à frente, que aí nós vamos enxergar melhor. Aqui tem os ingressos, né, das sobras, demonstrações das sobras do exercício, então, findos em dezembro de 2023, comparados a 2022. Então, os números também, como eu disse, eu vou falar número por número aqui, vocês vão ficar cansados de mim, mas eu vou ser mais dinâmico. Esse número logo está resumido aqui, ó, tá certo? Demonstrações do final do exercício. Muito bem, deixa eu chegar a um quadro que eu quero mostrar. É o resumo das sobras, aqui. Muito bem, vocês estão vendo aí, pessoal, espero que vocês estejam enxergando bem, mas olha só, de um ano para outro. Tem lá 2022, 85 milhões de receitas de operações de crédito, pulamos para 155 milhões, 82% de aumento. E assim foram as receitas, 82 nas operações de crédito, renda de serviços, 76% de crescimento, e assim foi, 63% para a renda da centralização financeira, quer dizer, todas as receitas tiveram incremento. Um acréscimo, resumindo isso, de 77,24%, né, comparando um ano com o outro. Total das receitas, subiram 77%. Claro que descendo, os números aí vocês vão vendo, as despesas, né, faz parte do jogo, mas também cresceram, obviamente, ainda mais num ano de expansão e crescimento e novas agências abrindo, né, consolidando essas agências, é um desafio nosso para esse ano, mas 2023 pagamos muita conta. E as despesas somaram aí mais de 72% de incremento também de um ano para outro. Resultado operacional, muito bem, receita menos despesa, qual é o resultado disso? 65.330 foi o resultado bruto operacional do ano de 2023, contra 34.228 do ano anterior, 2022. Então, 90% de crescimento. Resultado histórico, fruto do trabalho de vocês cooperados, da nossa equipe, que está toda aí, não toda não, mas boa parte está aí conosco, em todos os PAs, as agências. Mas o 90% é um número realmente relevante de incremento. Aí deduzimos as provisões para operações de crédito, que é o volume de crédito, aí eu não posso falar, porque nossa carteira cresceu muito, né, João? Nós estamos batendo aí 1 bi praticamente de crédito. Então, o resumo da ópera, a sobra do exercício, 31.244.512,41 centavos. Esse foi o valor apurado em 2023.
É claro que tem um outro número, vou decompor depois, mas vocês entendendo aqui, contra 20.861 do ano anterior, um crescimento em sobras de 49,77%. Também é bem expressivo, né? Então, por isso que eu falo, um resultado histórico nunca antes acontecido, e a gente chega num número global das sobras de 2023 de R$ 33.313.032,10. Esse é o valor bruto das sobras do ano passado, ano de 2023. Pessoal, vendo esse número, vocês gostaram, sim ou não? É bom, né? Fazer parte da cooperativa que tem uma sobra dessa? Mais ainda depois, na hora que vocês virem como é que foi essa sobra, né, João? Para onde que ela vai? Diferente do sistema financeiro tradicional, de banco, mas vamos lá decompondo isso. Muito bem. Dos 33 milhões sobra bruta, como eu disse, ao final de dezembro de 2023, no último dia útil do ano, né, vocês receberam lá os juros ao capital de R$ 2.202.607,98. Esse dinheiro foi creditado na conta corrente de todos os cooperados, né, em relação ao capital social de vocês. Então, esse valor já foi deduzido ao final do exercício, pagando esses juros ao nosso cooperado, a vocês cooperados, dando uma sobra antes das destinações de R$ 31.110.424. Vem aí, depois disso, os fundos estatutários, né? 3.111.000, que é o FATES, que é o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, né? De acordo com o nosso estatuto, 10%, e 65% vai para o Fundo de Reserva, também estatutário, né? É um fundo constituído para quê? Para simplesmente ficar guardado, para termos, hoje temos um montante de mais de 60 milhões nesse fundo de reserva, né? E nesse ano específico, somamos lá 20.221. Incrementamos para somar com esses 61 milhões que já estão lá, é o estoque nosso, que é um fundo só utilizado para eventual necessidade de perda da cooperativa. Graças a Deus, nunca pusemos a mão nesse fundo, e ele vai continuar quietinho lá, né, nos amparando. Sobra líquida à disposição do exercício, da GO, no caso aqui de hoje, né, fizemos as pré-assembleias aí, R$ 7.777.606,03. Esse é o valor que está vindo, né, está sendo trago aqui a nossa Assembleia Geral Ordinária, sobra líquida do exercício. Pessoal, é lógico que é a nossa Assembleia Geral Ordinária, mas eu não posso tocar isso aqui, né, seguir, sem que eu possa deixar vocês à vontade para perguntar alguma questão que vocês não tenham entendido até então. Alguém quer manifestar? Temos microfones por aí, o pessoal pode levar. Né, Elaine? Não é isso? Mas queria abrir aqui um parênteses aqui, caso vocês queiram alguma dúvida, alguma questão, vocês possam nos perguntar. É claro que ficaremos aqui ao resto da Assembleia, mas um momento aqui de entendimento numérico talvez seja esse, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me acionar. Alguém nesse momento? Sim ou não? Pelo manifesto, acho que não, né? Muito bem. Então, vou seguir. Bom, gente, esse montante que nós estamos apresentando aqui, ele gera um outro resultado, que é histórico também para a cooperativa, para o nosso Sicob, especialmente o nosso Sicob Credinter, que é o ganho social. O que é o ganho social? O que é que você, cooperado que está conosco, tem de vantagem por estar conosco? O que você tem mais vantagem estando conosco, você gastou menos ou ganhou mais por estar no Sicob Credinter? Aqui eu estou falando só do Sicob Credinter. Claro que o Sicob como um todo tem seu ganho, mas esse número é do Sicob Credinter, é nosso, é de vocês, é nosso. O Sicob, né, que é aqui na sede Guaranésia e nossos 18 PAs espalhados por aí. 9.425 é o ganho social que cada cooperado, na média, teve, né, no ano de 2023. Então, resumindo, como é que é isso? Cadê os meus 9 mil? O pessoal, a gente brincava nas pré-assembleias, né, João? Cadê meus 9? Cadê meus 9 mil? Isso é média. Então, tem cooperados que levou mais que isso, tem outros menos. Não é sobra, é ganho social. Pelo fato de estarmos no Sicob Credinter, nós economizamos, de alguma forma, em tarifas ou juros, em relação ao sistema financeiro tradicional. Isso aqui, esse número não é inventado por nós, é balizado pelo Banco Central do Brasil, tá certo? Ou ganhamos mais, vocês ganharam mais nas aplicações financeiras. Então, essas duas contas fecham nesse número de 9.425 por cooperado, em média. Ou ganhamos mais nas aplicações financeiras, ou deixamos de gastar em tarifas ou taxas de juros. 9.425. Inclusive, na nossa regional aqui, né, João, a gente tem um valor muito, assim,
dos maiores, né? Tem cooperativa de 4, 3, 7, 6 mil, e o nosso Cicobi Credit Inter conseguiu superar os R$ 9.000 esse ano. Ano passado, se não me engano, foi 6 mil alguma coisa, não é, Alex? Então, esse ano, graças a Deus, evoluímos. Então, 9.425. Somando tudo isso, fazendo a conta global do ganho social. Eu vou pôr na tela, vocês estão vendo aí, 265.040.425 reais. Pessoal, só o nosso grupo de cooperados, quase 30 mil cooperados, por estarem conosco, 265 milhões vocês deixaram ou de gastar ou tiveram de receita, né, de resultado pelas aplicações financeiras por estar conosco nesse ano de 2023. É muito dinheiro ou não é, pessoal? Sim ou não? 200 milhões, eu não estou falando de mil, né, Celinha? É muito dinheiro, até difícil de falar, mas é isso mesmo, essa é a conta, tá? Então, acho que parabéns para vocês. Aqui eu vou pedir, viu, João, quebrar um protocolo, uma salva de palmas para vocês aí, vocês se aplaudam, por favor, porque realmente é história. Estou vendo o pessoal da Cred Minas, pessoal do CCS, Dr. Davis está aí, né, Dr. Davis? Esse número não é brinquedo não, né? Hã? Muito bem, vamos lá. Bom, dando sequência aqui, eu vou mostrar alguma evolução, a evolução de alguns anos, nossos cooperados, por exemplo, 12 mil cooperados em 2019, temos aí, final de 2023, 28.121, estamos beirando aí 30 mil, né, Alex? Não é isso, Thiago? Sirene? Então, assim, estamos chegando aos 30 mil cooperados. Nesse período, 117,72%. Crescimento. Mostrar gráfico assim é bom demais. Mas vamos lá. Patrimônio líquido. 43 milhões tínhamos em 2019. 299% de crescimento nesses anos. 174 milhões em 2023, ao final de 2023. E estamos aí beirando 200. Não é isso, Thiago? Está quase 200? Já passou? Ainda não, né? Mas vai logo, logo, logo chega. Então, é muito patrimônio, quer dizer, sustenta as operações da cooperativa. Quanto maior o patrimônio, melhor, né? O que mais? Ativos totais. Olha só o número, como cresceu isso aqui, 413%, de 256 milhões em 2019 para 1.316 bilhões ao final do ano passado. Vamos chegar em 1,5 bi logo, logo, daqui vem 2 e assim vai. Mas com os pés no chão, sendo justos, equilibrados com todos os cooperados, com a instituição dando resultado, com os empregados que estão aqui, que nos ajudam e fazem tudo isso acontecer junto com vocês cooperados, né? E a gente respeitando, né, o meio ambiente. Operações de crédito, 139 milhões em 2019 para 896 milhões ao final do ano passado. 542%, acho que foi o que mais cresceu, foram as operações de crédito. Já estamos falando aí de praticamente 1 bilhão esse ano já, né? Depósitos totais, 171 milhões para 787 milhões ao final do ano passado, 358 milhões. Vocês notem aqui a nossa, né, o nosso perfil de emprestar, né, de fazer negócio com o nosso cooperado. Temos mais crédito emprestado do que depósitos, né? É o DNA da cooperativa. Colocação entre as 71 singulares do Cicobi Central Cred Minas. Então, isso aqui também é uma evolução histórica, né, César, que a gente vem fazendo conta aí ao longo dos últimos anos. De toda forma, a Central hoje tem praticamente 70 cooperativas, a Central Cred Minas. E dessas 70, né, a gente tem um ranking de tamanho de cooperativa. Não é que é melhor, não é que é pior, mas é um número que nos traz a evolução, de alguma forma, se estamos crescendo ou não. Então, dentro das 70 cooperativas, hoje, vou arredondar a conta, né, estávamos em 2019 no 21º lugar. E fomos caminhando. 2020, 19º, 2021, 15º e 10º lugar em 2022. E, em 2023, fechamos com o 5º lugar. Então, isso é honroso para nós, né? Sinal que a cooperativa está crescendo, todo mundo cresce, mas, de alguma forma, nós crescemos mais que outros, para conseguirmos avançar nessa colocação dentro da nossa central. Não é isso? Bom, agora, meu João, vou te devolver, porque aí vem o parecer do Conselho Fiscal e da CNAC. Bom, gente, realmente os nossos números são muito expressivos e a gente tem realmente um orgulho de estar fazendo parte disso aí. Gostaria de pedir para o conselheiro César para fazer, então, a leitura do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis, pedido pela CNAC.
Boa noite a todos. Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras ao Conselho de Administração, à administração e aos cooperados da Cooperativa de Crédito Credinter, Cicobi Credinter, Guaranésia, Minas Gerais. Opinião dos auditores independentes. Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa de Crédito Credinter, Cicobi Credinter, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como os correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Cicobi Credinter em 31 de dezembro de 2023, o desempenho de suas operações, seus fluxos de caixa para exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, Bacen. Belo Horizonte, 18 de março de 2024, o auditor Alexandre Gomes Ribeiro de Faria e a auditoria Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, CNAC. Obrigado. Gostaria agora de pedir ao coordenador do Conselho Fiscal, Célio Montanini, para fazer a leitura do parecer do Conselho Fiscal. Boa noite a todos. Parecer do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal do Cicobi Credinter, Cooperativa de Crédito Credinter Limitada, reunindo em 20/3/2024, em cumprimento do artigo 86, inciso 4º do Estatuto Social, declara para os devidos fins legais e estatutários que procedeu a minucioso exame em todos os documentos e peças contábeis, que compreende o balanço geral relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, tendo encontrado tudo na mais perfeita ordem. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Cicobi Credinter, Cooperativa de Crédito Credinter Limitada, em 31 de dezembro de 2023. Assim, somos unânimes e favoráveis à aprovação das demonstrações financeiras relativas ao exercício de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Guaranésia, 20 de março de 2024. Célio Montanini, coordenador do Conselho Fiscal. José Pascoal da Silva, secretário do Conselho Fiscal. Tiago Miguel Gibrim, conselheiro fiscal efetivo. Bom, gente, diante, então, dessa exposição, gostaria, então, de colocar aí os diretores Emerson Ribeiro de Andrade e Alex de Mello Isaac à disposição para qualquer esclarecimento que, porventura, algum cooperado queira fazer. Diante, então, da não manifestação, eu vou abrir, então, o espaço para a votação. A gente poderia estar fazendo, então, essa votação por aclamação, tá certo? Quem estiver, então, de acordo, permaneça sentado, e quem não tiver, por favor, se manifestar. Algum voto contra? Alguma abstenção? Podemos, então, considerar aprovado aí os nossos números. Parabéns a todos. Item 2 do edital. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, relativo ao exercício de 2023. Bom, esses números aí, né, já foram apresentados pelo Emerson, né, como é que nós chegamos, então, nesse valor de sobras aí de 7.777.603,03, e esse conselho
achou por bem fazer uma proposta de distribuição 100% nas cotas de capital de cada associado, né? Isso aí é de acordo, então, com a movimentação, com as médias de votação para cada um. Nós entendemos que esse número, ele dentro do movimento da cooperativa, né, ele ficando em cotas de capital, ele possibilita que a gente passe muito mais operações de crédito, né? Então, essas operações de crédito vão estar beneficiando, então, todos os cooperados. Então, dentro disso, a proposta, então, desse Conselho de Administração aqui foi dentro dessa maneira. Teoricamente, assim, esse valor, então, gera até 10 vezes mais negócio, tá? Então, nós estamos falando aí de 70 a 80 milhões de negócios em função dessas cotas de capital, dessa maneira. Abrir espaço, então, para a manifestação dos cooperados sobre o item 2. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, se não, fazer alguma colocação. Fica aprovado, então, o item 2, sem nenhum voto contra e sem nenhuma abstenção. Item 3 do edital. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado, realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor de cotas-partes integralizadas. Bom, dentro desse número, então, que foi aprovado, né, em sobras de capital, a nossa ideia foi dessa maneira aí, ó. A gente estaria distribuindo 80% desse valor, 6.222.084,82, para os aplicadores, sendo metade para o valor que tiver aplicado e a outra metade para saldo médio em conta corrente. E aí os 20% restantes a gente passaria para os tomadores de crédito, tá? Que daria 1.555.521,21. Essa distribuição, a gente acha que realmente, hoje nós temos uma condição de empréstimos a juros bastante menores do que o mercado. Então, diante disso, a gente acha que os nossos tomadores já estão realmente levando uma vantagem aí, né? Por outro lado, a gente também quer atrair, né, mais investidores, porque realmente isso é importante, né, para esse desenvolvimento e, principalmente, para que a gente continue tendo essa projeção de números que nós tivemos nos últimos 5 anos. Então, dentro disso, também foi consenso dentro do Conselho que a gente fizesse essa sugestão, então, beneficiando mais os aplicadores, né, levando em consideração, então, essas duas posições que eu pus aqui. Abrimos, então, espaço para a manifestação dos cooperados com relação a esse item 3. Mas tem um cooperado lá que está querendo se manifestar. Teria como levar um microfone lá para ele? Boa noite a todos. Eu gostaria de saber por que esse percentual é tão dispar, de 80% aos aplicadores e somente 20% aos tomadores de crédito. Se não me engano, na GO do ano passado, esse percentual foi de 60-40, se não estiver enganado. Então, gostaria que fosse esclarecido isso e deixar a minha observação de que o resultado que a cooperativa tem é excelente, o resultado é maravilhoso, mas grande parte desse resultado faz parte dos cooperados tomarem crédito na cooperativa. Imagina se todos os cooperados, ou grande parte deles, transferirem as suas operações de crédito para outras instituições, o resultado cairia muito. Então, eu acredito que esse percentual poderia ser mais justo. Eu acho que ele poderia se aproximar. Entendo. Essa colocação sua, né, tem procedência, realmente você tem razão. O ano passado a gente sugeriu 60 e 40. Né? Esse ano, você vê que
foi apresentado agora há pouco, né, nós tivemos esse ganho social de 9 mil, né, o ano passado foram 6, tá certo? É um dos motivos, né, quer dizer, a gente está fazendo a nossa parte, né, como a gente teve, então, cooperativas aqui próximas a gente, tá certo? Tiveram um ganho social metade do nosso, né, e esse ganho social reflete exatamente isso, essa diferença de taxas, né, que a gente cobra, tá certo? Então, dentro disso, nós avaliamos o mercado, os nossos gerentes aí estão realmente bastante antenados ao mercado, e eles consideraram que realmente as nossas taxas estão melhores, tanto que a gente está conseguindo crescer e trazer, né, esses cooperados que estão trabalhando com outras cooperativas. Na verdade, a briga maior nossa são com bancos, né? Cooperativas, de certa forma, têm o mesmo princípio que a gente gosta de estar valorizando esse princípio cooperativista que a gente considera que é o melhor para todos, né? Mas, então, o motivo, basicamente, foi isso. Realmente, a gente considera que as nossas taxas elas estão diferenciadas e muito boas no mercado, né? Mas a gente ainda precisa trazer mais investidores. Então, esse é o motivo dessa diferença do ano passado para esse. Nada que não impeça da gente estar tomando uma posição diferente, né? Cada ano é um ano, tem as diferenças todas, né? Eu acho que essa consideração que você pôs aí ela é relevante, mas, para esse ano em particular, a gente achou que era importante dessa maneira. Espero que tenha respondido. Mais alguma manifestação? Bom, então vamos para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentado, e se não, pode se manifestar. Algum voto contra? Alguma abstenção? Fica aprovado, então, o item 3 do nosso edital. Vamos agora para o item 4 do edital, que é a eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Nós vamos fazer aqui uma apresentação. Na verdade, esse ano, então, a gente tem eleição, mas só temos uma chapa, tanto para o Conselho Fiscal quanto para o Conselho de Administração. Tá? Então, nós estamos aí, né, pondo aí os membros aí primeiro no Conselho de Administração. Esse Conselho de Administração, nós éramos 7 pessoas e estamos passando para 9. Né? Hoje a gente está em uma expansão grande na cooperativa, a gente achou que mais cabeças aí pensam melhor, então nós estamos ampliando um pouco. Apesar que, preocupado com despesas também, nós fizemos uma ampliação de 7 para 9, sem aumentar o custo do Conselho de Administração. Na verdade, a gente está até um pouco menor do que era anteriormente, porque a gente fez uma readequação lá, então não estamos trazendo custos maiores para a cooperativa, apesar de ter saído de 7 para 9. Então, nós vamos passar um pouco aí a qualificação de cada um dos conselheiros, tanto de administração quanto do fiscal, e depois a gente vai estar passando a palavra, então, para o Dr. Davidson, que ele vai estar passando para a gente aí um pouco, né, da experiência dele e também das responsabilidades e das características, das qualificações que têm que ser necessárias hoje para ser um conselheiro de administração e um conselheiro fiscal. Cooperado Cicobi Crediinter. Conheça os candidatos para o cargo de conselheiro de administração na gestão 2024 a 2028. João Guilherme Dias Pereira é o atual presidente e candidato à reeleição como presidente do Conselho de Administração. Possui a certificação de dirigentes Cicobi para conselheiro fiscal e conselheiro de administração pela Fundação Getúlio Vargas. É empresário e formado em engenharia. César Aparecido Petretti é atual conselheiro de administração e candidato a vice-presidente. Certificado pela FGV, com certificação de dirigente Cicobi para conselheiro de administração, é formado em ciências contábeis e é empresário. Alencar dos Reis Prado é empresário e candidato à reeleição para conselheiro de administração.
Graduado em administração, é possuidor da certificação de dirigentes Sicob para conselheiro de administração e conselheiro fiscal pela Fundação Getúlio Vargas. Caio Rivete é formado em Engenharia Agronômica e candidato à reeleição para conselheiro de administração. Certificado pela Fundação Getúlio Vargas em dirigente Sicob para conselheiro de administração. Célio Montanini, formado em Engenharia Agronômica, é conselheiro fiscal efetivo e candidato a conselheiro de administração. Possui certificação de dirigentes Sicob para conselheiro fiscal pela Fundação Getúlio Vargas. João Domingos Cabreira Picon, agricultor, comerciante e professor aposentado. Já atuou como conselheiro fiscal e de administração em outras gestões. Possui certificação de dirigente Sicob para conselheiro fiscal pela FGV e é candidato a conselheiro de administração. José Pascoal da Silva é citricultor e conselheiro fiscal efetivo. Formado em administração, está concorrendo a conselheiro de administração. Possui certificação de dirigentes Sicob para conselheiro fiscal pela Fundação Getúlio Vargas. José Rubens de Carvalho, comerciante varejista, formado em Direito, é candidato à reeleição para conselheiro de administração e possui certificação de dirigente Sicob para conselheiro de administração pela FGV. Messias Herculano de Oliveira, empresário, contabilista e conselheiro fiscal suplente. É candidato a conselheiro de administração. Possui certificação de dirigentes Sicob para conselheiro fiscal pela Fundação Getúlio Vargas. Estes são os candidatos ao cargo de conselheiros de administração do Sicob Cred Inter. Cooperado Sicob Cred Inter. Conheça os candidatos para o cargo de conselheiro fiscal na gestão 2024 a 2026. Tiago Miguel Gibrim. É advogado e candidato à reeleição para conselheiro fiscal efetivo. Formado em Direito, possui certificação de dirigentes Sicob para conselheiro fiscal e de administração pela Fundação Getúlio Vargas. Tiago Antônio de Moraes, graduado em Engenharia Civil, é conselheiro fiscal suplente e candidato a conselheiro fiscal efetivo. Adenilson Júnior dos Reis, formado em Ciências Contábeis, atua como gerente administrativo e conselheiro fiscal suplente. É candidato a conselheiro fiscal efetivo com certificação de dirigente Sicob para conselheiro fiscal pela FGV. Regina Aparecida Marques Pereira, empresária contabilista com experiência de 37 anos na área, é candidata ao Conselho Fiscal Suplente. Estes são os candidatos ao cargo de conselheiros fiscais do Sicob Cred Inter. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o Dr. Davidson Eulino. Ele realmente é consultor nosso aqui da Cred Inter, não só da Cred Inter, mas de várias cooperativas também da Cred Minas, da nossa central. E ele vai estar passando para vocês, então, um pouco aí das responsabilidades e das qualificações. Boa noite a todos, cooperados. Senhor presidente, muito obrigado pelo convite. Agradecer estar num momento desse e ver os números, né, gente? Primeiro, como o Emerson já fez, parabenizar vocês cooperados, porque a cooperativa só se encontra no patamar que ela se encontra porque as pessoas acreditam nela. E o mais legal é de ver as pessoas entendendo do contexto, entendendo a dinâmica, como o cooperado ali trouxe, a importância de quem é tomador de crédito. Isso é legal. Isso é o cooperativismo. Pessoal, falar da gente um pouquinho, né? Mas fica aí meu nome, meu mini currículo para vocês. É muito legal, muito gratificante a gente chegar em uma cooperativa. Eu não sei se eu estou conseguindo passar ou se é um probleminha meu aqui. Acho que passou, foi um monte aqui agora, gente. Tem como vocês tentando por aí ver? Mas é muito legal
a gente pensar num contexto de o que é o cooperativismo. E a importância dessas pessoas que estão aqui nessa mesa para que vocês tenham cada vez mais sucesso. O cooperativismo de crédito, o cooperativismo financeiro, ele depende dos cooperados de acreditar em cooperativa. Então, nós temos muito que quebrar o protocolo do homem econômicos de pensar no próprio umbigo, de eu preciso das sobras, eu quero as sobras, como vocês fizeram aqui hoje. Parabéns, porque o pouquinho de cada um engrandece demais o Cicobi Crediinter. A importância de cada um de vocês nas deliberações, e principalmente aqui na questão das sobras, fazem a cooperativa crescer mais, como o presidente falou. 7 milhões, a gente chega lá em 700, às vezes, para emprestar de capital, a importância disso. Mas o que eu queria falar aqui com vocês? Era um contexto de que a importância dessas turmas estarem aqui presentes. O cooperativismo ele não pode se limitar ou se tratar... Ô, gente, eu sou meio doido, eu saio andando mesmo, porque a gente dá aula, a gente não aguenta ficar parado, não. Vou tentando aqui. Não se limita ao quê? Ao balanço social. O Emerson trouxe ali dos ganhos de capital. E tem tantas outras coisas que a gente tem que preocupar com não só a sociedade, mas o bem-estar dos funcionários, o atendimento ao cooperado. São questões que o quê? No próprio iceberg a gente só vê o que? Resultado. Não, cara. São 65 milhões de resultado bruto, mas que foram feitas várias coisas ali dentro de um balanço social, que essa é a nossa diferença. O que o Itaú ganha aqui, vai lá para São Paulo, vai para outras regiões. Não, o que fica aqui é daqui de Guaranésia, eu digo vocês. Então, mas para isso a gente precisa pensar em quem? Governança. O que é esse tal de governança, né? Começa a surgir esses nomes, inclusive em grupos familiares, empresas do grupo, etc. Que é a estimativa, a tendência, onde envolve todas as pessoas relacionadas, que são cooperados, conselho de administração, conselho fiscal e diretoria executiva. Show! É nessa perspectiva. E a partir daí a gente precisa entender qual que é o contexto para que eu chegue nessa linha. Então, eu deixo de ser um homem que pensa na mim, o homem econômico, e passo a ser o homem cooperativo. E isso a gente precisa o quê? Valorar as pessoas que se encontram. Quando a gente entra hoje dentro de um cenário de conselho de administração, gente, eu até tentei aqui, mas não estou conseguindo passar, não. No conselho de administração, nós tínhamos um contexto de que o conselho de administração ele tinha uma visão aqui estratégica. Mas, mediante algumas normativos, mediante algumas normas, que não cabe a gente falar para vocês, mas duas, 4557 e 4606 do Conselho Monetário Nacional, o Conselho de Administração passa hoje também a ter um controle de quê? De responsabilidade de controle da gestão diária. E esse possa ser um dos motivos, eu nem sei, que o Conselho, inclusive, está aumentando o número por causa das necessidades com que aumenta. O Conselho de Administração hoje, para ser conselheiro, ele passa por um critério de reputação ilibada, de capacitação técnica, em que o próprio Banco Central faz uma vistoria, e vocês perceberam ali na leitura do Emerson, de que são pessoas o quê? Certificadas. E não é por uma escola certificada aqui que eles foram ali na escola, na esquina e pediram, não. Nada mais, nada menos que a Fundação Getúlio Vargas. E a tendência disso é a exigência cada vez mais para a competência, para o cumprimento e atender esses órgãos. À medida em que a gente exige, a gente tem entregas a um comportamento, então, não só de controle, de estratégico, de definir planejamentos, de definir ações, de definir fusões ou incorporações com outras cooperativas, mas agora também um papel de quê? De controle com o que o Banco Central quer. Um controle diário, uma participações em comitês de auditoria, comitês de RH, comitês de remuneração, plano de sucessão. E que legal a gente ver isso aqui, as pessoas que eram oriundas do Conselho Fiscal subindo, porque a gente vai o quê? Formando lideranças. O Conselho de Administração ele tem um papel fundamental hoje nesse contexto estratégico de gestão de cooperativa. E a partir de então, a partir desse momento onde ele tem o contexto de que o presidente é tido como quem? A alma da instituição. Ele representa a figura do senhor João Guilherme, por exemplo, ele representa o que é o Cicobi Crediinter.
Então, cada vez mais, juntamente com seus pares aqui, né, eleitos, que serão levados à deliberação dos senhores, são pessoas que são exigidas dentro de um critério específico com que o Banco Central proporciona de exigência e capacitação técnica. E, por outro lado, vem quem? Quem que é o olho de vocês? O Conselho Fiscal. A importância dele. Hoje, o Conselho Fiscal é um órgão facultativo. Tem cooperativa que tem cooperativa que não tem, fica a critério dela. Como professor, se você me perguntar, eu vou falar, mantenha. Por quê? Vamos capacitar essa turma. Porque essa turma que vai fiscalizar o que eles estão fazendo, se está certo ou está errado. Então, ele é o quem? O defensor do cooperado, para que não seja feito algo errado. Ninguém está aqui, e falo isso com vocês até mesmo pelo cenário financeiro que a gente se encontra. Ninguém aqui dessa mesa tem absoluta certeza, tem a pretensão de fazer algo mal, de roubar, ou de... mas atos acontecem. E eu ia mostrar ali um slide, inclusive, das responsabilidades, que o japonês da Federal vai lá na portinha desses caras aí, ó. E essa professora aí, Rosana, é o que ela tem falado hoje para o cooperativismo. O cooperativismo, ele precisa o quê? Ele tem um grande desafio em diante, em ser uma excelente gestão empresarial de gestão, sem perder a essência de cooperativa. Porque é isso que vai proporcionar o que para a gente? Sustentabilidade. Sustentabilidade não é aqui chegar, que nós tivemos um resultado de 33 milhões, não. É todo aquele ciclo. Envolve os 3 P's que a gente fala, né? Os 3 P's da sustentabilidade. Pessoas, people, profit, lucro, planet, planeta. Sustentabilidade não é o verde, não, é cuidar das pessoas. Diversas situações, isso é sustentabilidade. Então, esse ciclo, essa conselho de administração, conselho fiscal, diretoria executiva e cooperados que formam toda essa gestão de membros e agentes de governança para que a gente possa buscar sustentabilidade. Se vocês estiverem conseguindo ir, pode ir passando. Tá legal, é bom que a turma vai vendo aí. Então, nesse cenário, é o que eu falei. É o homem economist que eu pensava em mim para o homem cooperativos. Cada vez mais a gente pode estar pensando em cooperativismo, porque o bem não é único para cada cooperado, ele é coletivo. Quando a gente chega no cenário de responsabilidade, pode passando um bocado aí, que nós já falamos aqui para a turma, é nesse cenário de enxergar a necessidade. Porque, ao menos que os executivos tenham a visão de fora, e como que ele tem a visão de fora? Com a visão de quem? Os executivos são profissionais do mercado. Então, de quem que vai dar a visão de fora para ele? É um conselho de administração, é um conselho fiscal. Então, aqui, só um resuminho do que a gente falou de controle. Hoje, o conselho tem uma visão tanto para fora como para dentro, como uma visão que, no passado e no presente e no futuro. Como que variou o comportamento do conselho de administração? Como que tem sido isso? E a gente tem que valorar cada vez mais as pessoas que disponibilizam tempo e necessidade para entregar para a nossa instituição, e isso vai ser a nossa necessidade. A gente vê que o mercado ele vem se evoluindo. Há tempos atrás, não vou falar de quanto tempo aqui não, senão o povo vai falar que eu uso Grecin, mas, ao tempo para trás, nós tínhamos um conselho de administração que a diretoria era integrante do conselho de administração. Chegou um certo tempo, o Banco Central falou, não, vamos fazer a ruptura disso. Conselho de administração é uma coisa, diretoria é outra. Posteriormente, ele veio e falou assim, que era um órgão de diretoria executiva de gestão de risco autônoma e independente. E assim está sendo. Para a gente ver essas questões. Hoje, nós submetemos a 3 situações, dentro do princípio de responsabilidade, onde nós temos responsabilidade administrativa, responsabilidade civil e responsabilidade criminal. A responsabilidade desses senhores aqui é a mesma responsabilidade do dono do Itaú. É a mesma responsabilidade do diretor do Bradesco. É a mesma responsabilidade do diretor X do Santander. Ele, o japonês da Federal, vai bater nas costas dele do mesmo jeito. Então, por isso a necessidade do controle, há por isso da necessidade de pessoas que tenham estratégia, gestão de risco, caráter ético. Hoje, cada vez mais, a gente exige isso,
E exige, não só como valor, mas como um valor imaterial. O que um gestor faz representa hoje, inclusive nas mídias sociais, né? Repercussão disso. Então, avaliações de desempenho, sim, tem que passar por avaliação de desempenho, investimentos, estudos sobre investimentos, remuneração e plano de sucessão. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Infelizmente, vocês mesmos foram vítimas disso. Transparência e comunicação. No processo administrativo, só para vocês terem ideia, a multa pode chegar a 5 bilhões de reais. Fecha um bocado de cooperativa por aí, viu? No processo civil, eu falo isso muito e levo isso para a minha vida. A responsabilidade é a sombra da obrigação. Se você tem uma obrigação X, cara, observe ela. E leva para sua vida no dia a dia. Sabe? Pense nisso. Tem um caboclinho, né, que tinha uma mensagenzinha dele ali, Steve Jobs, e ele falava o seguinte: dizer não é tão difícil quanto dizer sim. Cara, na hora que você estiver sozinho, para e pensa nisso. E às vezes a gente tem que falar não para uma operação de crédito, o comitê tem que deferir, um conselho fiscal tem que puxar um diretor e falar assim, não. Mas isso por quê? Isso gera consequência, responsabilidade. Muita responsabilidade. E no processo criminal, também. Então, pode-se imaginar que essa turma aqui, gente, tem uma nota promissória assinada em branco, entregue lá no Banco Central. Que se eles derem prejuízo, eles vão pagar. Que se eles fizerem algo errado, eles vão ser responsáveis. E por que eu falo isso? Porque recentemente, né, nós tivemos fatos em cooperativismo em que diretores foram destituídos. Por quê? Porque consideram créditos inadequados. Porque num ano, como ele apresentou aqui 65 milhões, no outro ele apresentou 1 milhão só. Por quê? Porque o restante foi provisionado. Que é aquela bolsinha que o Emerson falou assim, graças a Deus nós nunca usamos. Mas ela é para essa situação, para ninguém ter que tirar o dinheiro do bolso e ter que pagar o prejuízo. E esse cara vai passar a ser responsável. Cada vez mais. As responsabilidades vêm aumentando. Então, esse slide aí, propriamente dito, é a questão da responsabilidade do Conselho Fiscal, da importância dele, da finalidade dele. E no Conselho Fiscal de vocês, que legal de ver pessoas capacitadas. Contadores, advogados, pessoas que estão o quê? Para agregar cada vez mais. E são pessoas que a gente precisa para engrandecer o Cicobi Crediinter. Não cabe a mim ficar falando muitas coisas, né? Mas a nossa ideia era a gente apresentar para vocês a importância das pessoas que assumem essa posição, a necessidade de que, independente do que vocês fazem isso aqui, toda a análise deles e a vida deles é levada ao Banco Central. O Banco Central vasculha a vida desses senhores de pé à cabeça. Além disso, quando assumidos, quando empossados, o controle interno vasculha a vida deles, de esposas, de empresas, que eles são os proprietários, de pé à cabeça. Então, quando a gente fala, poxa, aquele empresário, mas ele tem problema, né? Hoje quase todo empresário tem dificuldade. É, mas ele não pode, eles não podem ter, não. Eles não podem ter, não. Então, lembre, gente, a responsabilidade é a sombra da obrigação. Se eu tenho aquela obrigação, agir ou ser omisso, aquilo gera uma consequência. Sucesso, muito sucesso. Esse slide é legal. Até voltando nele, se você conseguir voltar, como que o Banco Central fica em cima da gente no processo ano passado? As cooperativas são sujeitas a processos administrativos muito mais que os bancos, vocês podem ver aí. Ou seja, então nós precisamos cada vez mais o quê? Nos capacitar e capacitar cada vez mais as pessoas que estão. E buscando o quê? Pessoas, planejamento sucessório, com pessoas que entregam, que estejam dispostos a entregar o que tem que ser entregue. Não é só número, eu falei. O balanço social é o que mostra.
O balanço capital é o que mostra, o balanço social é o que está debaixo lá do iceberg. Ele que é a nossa diferença. Ele, o interesse pela nossa comunidade é que faz diferença. Pessoal, meu muito obrigado. Desejo a vocês cada vez mais sucesso, voem alto, voem longe, mas sejam o quê? Conscientes. Cresçam de forma consciente. O capitalismo consciente é o que a gente busca fazer. Esse é o caboquinho. Levem para a vida de vocês. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Sucesso, boa noite, muito obrigado. Muito obrigado aí ao doutor Eulino, realmente muito esclarecedora, né? No fim, acaba jogando uma carga de responsabilidade grande para a gente aí, mas vamos que vamos, estamos aí. Bom, gente, como nós somos chapa única, né? Nós podemos, então, elegê-los por aclamação, conforme o artigo 31 do Regimento Eleitoral do Cicobi Cred Inter, com uma salva de palmas. Gostaria de convidar aí os membros dessa nova chapa, né, que estão aí que não estão com a gente aqui na mesa. Então, João Cabreira, Denilson, Tiago, Regina, Messias. Chega aqui com a gente aí para o pessoal. Eventualmente pode ter alguns aí que não conheçam. Então, junto com os que já estão na mesa aqui, né, temos então mais esses 5 novos conselheiros aí, entre integrantes do Conselho Fiscal e de Administração, né? A maioria deles aí com já experiência, né, tanto num conselho quanto no outro. E a Regina, que está chegando agora aí, mas também tem uma vasta experiência aí na parte do Conselho Fiscal. Aí, então, temos certeza que tem todas as condições de estar formando o time junto com a gente aí. Bom, gente, então, obrigado a todos aí. Passamos, então, para o item 5 do edital. O item 5 é a fixação do valor das cédulas de presenças, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Deixa ele fazer lá. Bom, gente, como eu já tinha dito anteriormente, apesar da gente ter passado, então, de 7 para 9, né, na parte do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal mantém as mesmas 3 pessoas, né? E, então, esses valores aí são valores totais dos honorários, então, de presidente e vice-presidente e das cédulas de presença dos Conselhos de Administração e Fiscal. Essa cédula de presença é um valor que a gente recebe a cada reunião, né, que a gente tem, normalmente tem uma reunião por mês, mas, normalmente, a gente aprova aí até mais 3 reuniões no ano, em função das necessidades. Não necessariamente tem essas 3 a mais, mas a gente já joga os valores aí na Assembleia para isso. A diferença do ano passado para esse ano é a correção que é feita através de dissídio. Então, tanto a parte de conselheiros e diretoria segue o mesmo dissídio que todos os funcionários nossos temos. Tá? Então, a gente aprova um valor aqui, e normalmente esse dissídio vem aí para novembro, né? Novembro, então o valor que for repassado a todos os nossos funcionários também tem direito aí os conselheiros de administração e fiscal. Então, na primeira parte lá, então, 1.253.802,98 são os honorários mais as cédulas de presença. E a parte de baixo são os encargos sociais e benefícios, né, que tem direito aí em função dessas gratificações, de acordo com as leis brasileiras aí.
Também gostaria de ressaltar que esses números eles são de acordo, como a gente participa da Central Credminas, e a gente tem um tamanho das cooperativas são separadas por tamanho, né? E dentro do nosso porte, esses números são extraídos também da Central, né? Eles passam uma pesquisa, a gente também fala os nossos valores, e eles, então, estão encaixados também dentro dessas pesquisas. A gente sempre procura também, porque também, se a gente ficar abaixo, a gente pode estar perdendo profissionais, né? No caso, especificamente de conselheiros, não, mas a gente também participa, né, das pesquisas gerais, inclusive com relação a funcionários e tal. A gente procura seguir bem o que o mercado paga para que a gente também possa reter as boas pessoas aí. Vou abrir espaço, então, para alguma manifestação de algum cooperado que queira saber mais algum detalhe. Então, para votação, a proposta. Aprovação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento de honorários, gratificações ou benefícios, conforme encaminhado pelo Conselho de Administração. As pessoas que aprovarem, permaneçam sentados. Quem tiver contrário, a favor, se manifestar. Então, fica aprovado, então, o item 5 do edital. Passamos agora para o item 6 do edital. Item 6. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos da diretoria executiva, prevendo valor global para pagamento de honorários, gratificações e ou benefícios. Da mesma maneira que a gente comentou a respeito do Conselho, a gente tem aí, então, na parte de cima, os honorários da diretoria executiva. Esse valor ele está um pouco diferente do ano passado, em função também da gente ter aumentado o número de diretores. Hoje nós temos 4 diretores, né? Sendo o Emerson como diretor-geral, que tem um nível de salarial mais alto, e depois os outros 3 diretores estão no mesmo nível, né? E aí a gente tem, então, a parte dos honorários, mais todos os encargos, né? E, como eu falei há pouco, realmente a gente tem toda a parte de estar preocupado para que isso esteja de acordo com o mercado, né? A gente tem realmente muita satisfação com os resultados que a gente está tendo, né? E é natural que a gente queira também que a gente promova que esses diretores sejam bem remunerados para que eles possam continuar a estar fazendo esse belo trabalho. Então, aí tem os valores todos aí. O Tiago, tem alguma parte que seria importante estar ressaltando com relação a essa política? Tudo em ordem? Então, tá jóia. Bom, gente, então, também abrindo espaço para a manifestação dos cooperados com relação a esse item 6. Como não houve manifestação, quem estiver de acordo, permaneça sentado. Algum voto contra, alguma abstenção? Então, fica aprovado, então, o item 6 do edital. O item 7. Deliberação para manutenção de plano de saúde de forma vitalícia ao presidente do Conselho de Administração do Cicobi Crediinter, que tenha completado, no mínimo, 16 anos de atividade de forma ininterrupta. O objetivo, então, é criar diretrizes para possibilitar ao Conselho de Administração conceder a manutenção do plano de saúde ao presidente do Conselho de Administração, conforme os critérios abaixo. Elegibilidade. O benefício do plano de saúde vitalício será concedido exclusivamente aos conselheiros que tenham exercido o cargo de presidente do Conselho de Administração do Cicobi Crediinter. O conselheiro deve ter ocupado o cargo de presidente do Conselho de Administração por um período ininterrupto de 16 anos.
Bom, gente, isso aí realmente é um critério que tem que ser aprovado por Assembleia, tá? A gente acha que realmente esse benefício ele é importante e ele vem reconhecer, né, aí um trabalho que tenha sido feito por um período relativamente extenso, né, de 16 anos. E, então, o presidente que tiver atingido esses 4 mandatos aí, na verdade, hoje é 4, mas eventualmente pode ser que tivesse mandatos menores do que esse, por isso que a gente preferiu pôr em 16 anos e não em número de mandatos, tá? Hoje seriam 4, né? Em função também de um reconhecimento aí por todo esse trabalho aí. Então, também abrindo espaço aí para a manifestação dos cooperados com relação a esse item 7. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Se não, se manifeste, por favor. Fica, então, aprovado o item 7 do edital. Passamos agora ao item 8, que seria a deliberação sobre a atualização da política institucional de governança cooperativa. Eu vou passar, eu vou passar, então, para o nosso diretor de riscos de compliance, Tiago Correia, para que ele dê uma explicação para a gente. Boa noite a todos. Trago para vocês a atualização da política institucional de governança corporativa. Assim como o Dr. Davidson disse há pouco na sua fala, né, a governança corporativa é um meio pelo qual a instituição ela é dirigida, controlada e fiscalizada, né? Assim como outras instituições, organizações, seja da limitada ou sociedade anônima, exige uma governança corporativa, e a cooperativa não é diferente disso. O Banco Central exige que nós tenhamos essa política e nós vamos trazer para atualização. A política já foi aprovada pela Assembleia, na Assembleia de 2014, a primeira versão dessa política. Não houve nenhuma alteração relevante. Por se tratar de uma política institucional, o CCS, né, que é a Confederação Nacional do Sicob, localizada em Brasília, promoveu alguns ajustes na política justamente por conta das atualizações da legislação. Recentemente, a gente teve algumas alterações na Lei Complementar 96, consequentemente, impactou na Lei do Cooperativismo 5764, né? Então, o CCS veio para justamente só aderir às novas nomenclaturas e novos termos utilizados dentro do próprio sistema. Eu não vou me pegar no texto, né, no teor do texto total, para não ficar cansativo, mas vou exemplificar algumas alterações que houve. O texto vermelho e taxado foi excluído da política. O texto azul é que foi incluído. Não houve nenhuma alteração relevante que causa alguma alteração da sua essência. A essência da política permanece desde a sua primeira edição. Aqui é só alterações das nomenclaturas, como eu disse, do próprio sistema e os termos utilizados dentro do próprio sistema. Então, é uma política extensa, nós temos, por força, a aprovação em Assembleia. O Conselho de Administração já aprovou essa atualização em sua última reunião realizada no comecinho de abril, deste mês agora, né? E agora a gente traz para a Assembleia. Essa é a primeira parte da alteração. Depois, a segunda parte da alteração também, não houve alteração relevante. Outra parte da alteração, também sem alteração relevante. Também sem alteração relevante. Também sem alteração relevante. Sem alteração relevante. E sem alteração relevante. Então, termino aqui a apresentação da atualização da política e passo a palavra para o presidente João Guilherme. Bom, gente, essa parte realmente ela é uma formalidade, né? Mas realmente o Tiago estudou bastante esse assunto aí, ele viu todos os detalhes.
e a gente tem que realmente formalizar essa alteração nas assembleias. Tá? Então, fica aqui abrir espaço para a manifestação de algum cooperado sobre esse item 8. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Então, também foi aprovado o item 8 do nosso edital. Passamos aqui para o item 9, que são assuntos diversos aí de interesse social. Se tiver algum cooperado aí que tem alguma coisa para perguntar ou até para sugerir e tal, a gente também seria esse momento aí para que a gente possa estar escutando aí alguma reivindicação, alguma coisa nesse sentido. Se não houver, eu gostaria só de ressaltar alguns pontos aqui com relação a esse mandato. Né? A gente tem, atualmente, então, nós completamos um mandato de 4 anos, né, que, na verdade, eu estou à frente nos últimos 2, um pouquinho menos. Né? Esse mandato foi o primeiro mandato do Cuca, né, o Luiz Ribeiro Dias, filho, e então eu acabei entrando, né, no meio do mandato e a gente conseguiu completar ele aí e tal. Realmente a equipe é muito boa, né? A gente simplesmente deu uma continuidade em cima de um trabalho muito bem feito que ele tinha feito e tal. Então, para finalizar, gostaria de ressaltar alguns pontos que fizeram com que a nossa cooperativa tivesse esses ótimos resultados nos últimos 4 anos. Como eu disse, esse mandato, então, começou com Luiz Ribeiro, nosso Cuca, como presidente. Dando continuidade a um trabalho também muito bem feito do nosso companheiro Roberto Kleber, que nos trouxe desde o começo até 2020, né, quando o Cuca assumiu aí. Na última AGO que o Cuca presidiu, ele comentou sobre números que ele projetava para o final do mandato, que seria no final de 2023, né? Exatamente esses números que nós trouxemos hoje aí. Só para a gente dar uma conferida aí nesses números, né? Então, ele pôs aí que ele achava que nós teríamos ativos acima de 1 bilhão, né? Nós passamos de 1 bilhão e 300, então 32%, mais de 30%. Ele falava em operações de crédito de 800 milhões, conseguimos 895, depósitos de 650, conseguimos 803, e um patrimônio líquido de 150, nós conseguimos mais de 180. O único número que realmente a gente não conseguiu dentro das previsões dele, ele achava que a gente estaria com 30 mil cooperados, né? Nós estávamos com 28 mil, pouco só em dezembro, porém, em números atualizados de hoje, aí, nós estamos com 27.637, estamos muito próximos aí dos... 29.637, praticamente aí 300 a menos, né, do que o final. Bom, gente, então, é isso aí, tá certo? Eu acho que a gente realmente está num momento muito bom. A expectativa nossa desse conselho já ampliado, né? São mais pessoas, são mais cabeças, eu acho que a gente tem condição de estar desenvolvendo um trabalho em continuidade, né? Mas também reforçar que a importância do entrosamento, né, entre funcionários, diretoria e conselho. Essa união, seguida do excelente clima de trabalho, é que possibilita a Crediinter de ter resultados acima da média das cooperativas, que culminar... Bom, nós vamos falar a parte das outras coisas aqui, né? Deixa, então, o Emerson dar uma palavrinha aí, apesar que nós estamos com alguns problemas técnicos aí com relação aos vídeos. Você acha que agora vai dar certo, Fabrício? Então, deixa o Emerson dar a palavrinha dele aí, para a gente poder depois estar fazendo essa última conclusão minha aqui. Muito bem. Cadê o... passador. Vamos ver se... Fabrício jurou por Deus que vai dar certo agora.
Pessoal, como fizemos nas pré-assembleias, nós não podíamos deixar de trazer aqui as informações, várias informações relevantes nessa caminhada. Muito no âmbito social, viu, Dr. Davis? Que nós fizemos, o pessoal tem feito aí, com esforço tanto da nossa equipe quanto dos cooperados que estão aí conosco, vocês, né? E respeitando demais o meio ambiente. Então, eu vou tentar ser breve aqui, para não alongar demais, e tentar trazer algumas coisas que nós temos feito aí, inclusive projeções já para algumas já para o mês que vem, e por aí vai, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar mesmo. O Fabrício prometeu, mas vamos ver. Muito bem. Energia limpa, inaugurações de usinas fotovoltaicas, fizemos aí também para atender em Guaranésia, Monte Belo, Juruá e Areado, Santa Cruz, 190 placas, aqui em Guaranésia mesmo temos usina. Arceburgo, em cima da própria agência, temos lá para atender Arceburgo e Mococa, são 90 placas. Conchal, está para ser inaugurada, né, Alex? Conchal, Mogi Guaçu, Limeira e Artur Nogueira, quer dizer, serão 210 placas. E aqui eu acho que tem um vídeo, vamos ver se vai rodar. Estou olhando até do lado aqui para o Fabrício. Opa, foi. É uma ideia que a gente já tinha há algum tempo, né? A gente está realmente contribuindo com a sustentabilidade, nossas agências todas vão ter essa energia solar. Estamos aí contribuindo para o nosso meio ambiente, nossas comunidades, incentivando nossos cooperados, nossos parceiros, né, que estão aí fazendo cada vez melhor pelo meio ambiente, a sustentabilidade. E ela está constituída por 190 placas, que vão gerar uma média de 15 mil kW mês, e vão abastecer todas as nossas agências, fazendo com que a gente gere também uma grande economia para a cooperativa e para os nossos cooperados, reduzindo todas as contas dessas agências para o mínimo. Vai contribuir para o meio ambiente, mas também para a saúde financeira da nossa cooperativa. Muito bem. Opa, agora foi muito. Volta lá, Fabrício. Bom, incentivo financeiro a negócios sustentáveis. 26 milhões, pessoal, é uma carteira que nós temos aí. Questões que nós incentivamos ao negócio que realmente preserve ainda mais e cuidem muito do nosso meio ambiente. Eu estou falando aqui das energias fotovoltaicas, temos financiamentos de veículos, né, que tem uma taxa diferenciada para veículos híbridos ou elétricos, né? Então, tudo que a gente puder incentivar, a gente faz nosso mecanismo ali para poder contribuir de alguma forma. 26 milhões é o valor aproximado que nós temos hoje que amparam esses negócios. O que mais? Vamos ver. Eu acho que eu vou na minha cola aqui, vai dar mais certo. Bom, outra questão muito importante, questão social. A ação de doação, doe sangue, mais de 200 doadores entre cooperados e funcionários. Foi o dia C do ano passado, esse ano tem de novo, não sabemos ainda exatamente como é que vai ser, mas fizemos essas ações, todo ano a gente faz no dia C alguma ação voluntária, nossos voluntários, cooperados e funcionários somaram mais de 200 doadores, a gente vê estampado no rosto do pessoal quando chega o pessoal nosso para fazer essas doações e tudo mais, essas ações. Educação financeira, 10.300 pessoas beneficiadas, 600 horas voluntárias. Quer dizer, o pessoal também fizeram várias ações aí, fomos até premiados, eu vou falar depois dos prêmios recebidos, mas quer dizer, fantástico o envolvimento da nossa equipe, né, para poder levar as crianças e jovens educação financeira nas escolas. Tem um vídeo poupeirinhos, vamos lá, vamos ver se vai rodar o Fabrício. O programa Poupeirinhos do Cicobi Crediinter impacta diretamente na vida das crianças, porque elas aprendem desde cedo a importância de lidar com o dinheiro, de aprender a cuidar da saúde financeira, eles aprendem a poupar, aprendem a importância de saber o que é o dinheiro. E nós hoje, sendo Cicobi Crediinter, estamos fazendo a diferença na vida dessas crianças que estão vindo por aí. E quando a gente vê a longo prazo, a gente vai ter maiores resultados, a gente vai poder ver
grandes frutos dessas pequenas sementes que a gente implantou hoje. Foi plantada uma semente hoje, né? A semente de se poupar. Esse projeto é ótimo, adorei. Pouco tempo, mas de grande valia. Então, está plantada a semente. Na semente do concreto, né? O cofrinho, os exemplos, a forma didática como foi passada à criança de 5º ano. Muito bem, inclusão digital também, nós fomos agraciados aí com um projeto, mais de 100 crianças foram beneficiadas aqui no SESG, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui também, mais uma sala de informática com novos equipamentos foi cedida, né, inaugurada aqui no SESG, acho que tem um vídeo também, vamos lá. Na verdade, esse laboratório, a gente tem lutado nele há algum tempo, eu estou aqui há 4 anos e eu já cheguei aqui com essa missão de um dia tentar montar esse laboratório. Ele vai trazer para nós possibilidades de abranger conhecimentos que as crianças não teriam com as máquinas antigas. O SESG é a minha vida, porque só de a gente ver a carinha das crianças, a satisfação, né? Isso é gratificante demais, né? Poder ver a alegria do próximo, não tem dinheiro que pague. O amor delas para mim é como o amor de mãe, sabe? São mais de 80, 90 crianças aqui, adolescentes inclusive, que vão ter uma sala de informática moderna, totalmente equipada, nova, e vai trazer tecnologia para essas crianças. Então, nesse caso, veio em torno de 60 mil reais um projeto que foi feito por eles, né, que a gente encaminhou então ao CCS, né, através desse programa de incentivo Cicobi, e veio aqui para Guaranésia. Então, isso aí realmente é muito bom. E a gente realmente ressalta, né, da importância da gente que está na comunidade, sabe exatamente os problemas que tem, né, e ter a oportunidade de estar encaminhando então para a nossa central, para que eles designem então os valores relativos a esses projetos, né, e com certeza vão atingir bastante, né, comunidades pelo Brasil todo. Muito bem, governança também. Só um detalhe antes de continuar, né, João? A gente tem que citar que esses projetos são vários projetos a nível nacional, são encaminhados ao CCS e vão concorrer com outros projetos do país inteiro. Nós, por sorte, né, por competência também dos projetos serem bons, né, foram escolhidos 2. Esse é um deles aqui do SESG e o outro foi lá em Itapira, né, Alex? Teve um projeto lá da escola Balangandã, né, são instrumentos lá para os meninos e tudo mais. Então, todo ano a gente vai mandando esses projetos para tentar, quem sabe, sermos premiados, né, com a concessão desses valores para poder implantar o que eles estão solicitando. Governança, pré-assembleias, fizemos várias aí, né, em 2024, Santa Bárbara do Oeste, Limeira, Conchal, Arthur Nogueira, Serra Negra. Assim como fazemos todos os anos, né, esse ano priorizamos um pouco mais para o lado de São Paulo, porque ano passado foi muito mais para cá, né, Areado, Monte Belo, Juruá e por aí vai. Então tivemos também esse ano, Itapira, Piracicaba, Mogi Guaçu e Campinas. E assim fizemos, levamos essas informações que trouxemos aqui na AGO, já nas outras, né, cidades aí, porque nem todo cooperado, né, é muito difícil. Está vindo também quase 30 mil cooperados, né, senhor Luiz Alessio? Como é que vamos pôr 30 mil pessoas aqui? Não tem jeito. E está para nos deslocar, a gente leva as informações, cumprindo aí a nossa transparência e levar as informações para mais pessoas possível. Reinaugurações, estão previstas Guaranésia, Santa Cruz da Prata e o Centro Administrativo, o nosso CAD, nossa UAD. Vocês viram lá de um imóvel na praça, está sendo modificado lá, está sendo construído e tudo mais, então vamos ver esse vídeo que vai ser o formato que vai ficar a agência lá. Futuras instalações da agência de Guaranésia. Lembrando que esse é um padrão estabelecido pelo Cicobi Nacional, CCS. Então a gente segue à risca, né, João? Os padrões aí das agências mais modernas, né? Então
não é só uma ideia nossa, pelo contrário, a gente segue um padrão do sistema a nível nacional. Previsão para que nos próximos meses a gente já tenha essa agência reinaugurada. Essa Santa Cruz da Prata também está em pleno vapor lá, né, Alex? E aqui também vai a nossa unidade administrativa. Também aí vai demorar um pouco mais, mas está o projeto praticamente pronto. Muito bem. Agora, por último, né, Fabrício, tem um vídeo das agências como um todo, né? E só para rapidinho para ver a carinha das nossas agências espalhadas por aí. Cicobi Crediinter, uma cooperativa financeira sólida. Inserida no maior sistema financeiro cooperativo do Brasil. Com mais de 30 anos de mercado, está presente nos estados de Minas Gerais e de São Paulo, atendendo às necessidades financeiras de seus associados em diferentes municípios do país. O associado do Cicobi Crediinter encontra diversos produtos e serviços financeiros com as melhores condições e ainda aproveita os benefícios do cooperativismo de crédito, tem voz nas decisões relacionadas ao seu dinheiro e participação ativa nos resultados da cooperativa. Em todas essas cidades onde a cooperativa tem atuação, o único objetivo e compromisso é promover o cooperativismo, sem esquecer do nosso principal ativo, nossos cooperados.
O Cicobi Crediinter agradece aos cooperados por fazerem parte desta jornada de transformação conosco e contribuírem para o desenvolvimento de pessoas, negócios e comunidade. Então, assim, esperamos em breve ter agências novas, né, instalações novas, para proporcionar maior comodidade à comunidade, a vocês cooperados, aos nossos empregados também, que hoje são mais de 300 em todas as agências que nós temos. Também atingimos um valor histórico aí também. Bom, para encerrar, eu queria falar das premiações. Vocês viram ali alguns troféus, né? Então, a gente nunca até então tínhamos ganho nenhum troféu a nível nacional para o Cicobi Crediinter. E esse 2023 rendeu frutos, né, João? Que realmente nós ficamos extremamente orgulhosos, né? Então, peço que vocês, cooperados, assim como nossos empregados, todos estamos muito orgulhosos de ter conquistado o que conquistamos a nível nacional. Né? Realmente a cooperativa está crescendo, com os pés no chão, desenvolvendo, capacitando a cada dia. E o reflexo, o troféu é apenas um reflexo, mas é muito bom enxergar esse reflexo dessa forma. Então, foram 3 troféus no Vende Cicobi 2024, que reflete resultados de produções do ano anterior, 2023. Como aqui em nossa Assembleia, né, João, de prestação de conta de 2023, essa é uma honrosa que nós fazemos, então. Conjunto da obra das Singulares é um dos troféus ali, é o Cisne. Cartões e Copo Certo é mais um. E Capital Social é o terceiro. Resumindo, conjunto da obra, pessoal, talvez seja o mais, assim, espetacular que nós conseguimos. Por quê? Ele põe o Cicobi Crediinter a nível nacional como a melhor cooperativa em nível de produção de produtos e serviços nesse ano de 2023. Então, batemos palmas várias vezes para todos vocês aí, para os nossos empregados e vocês cooperados que realmente proporcionaram, né, conquistar e trazer para a Guaranésia, para o Cicobi Crediinter, esses troféus, que inclusive vão rodar todas as nossas agências para o pessoal enxergar, né, o quão gostoso é ter um troféu desse. E, a nível nacional, o Cicobi Crediinter foi a maior cooperativa nesse ano de 2023. Falei de palmas, batemos palmas em outros anos. É o 6º Vende Cicobi, não é isso, Lucirene? Foi o 6º? Então, em outros 5, batemos palmas para os demais. Muito bom. Mas agora foi a nossa vez de sermos ovacionados lá em Brasília. E também, não só de negócios, temos uma premiação, um dos troféus ali, que é o Beija-Flor. Primeiro lugar no ranking da CNS, Campanha Nacional de Investimento Social. Então, não são só negócios. O social entra no jogo. E o Cicobi Crediinter também foi lá e foi destaque. E ganhamos, dessa forma, esse primeiro lugar no ranking a nível nacional, na educação financeira ON. Não é isso, Fabrício? Então, mais uma salva de palmas eu peço para vocês, aí para vocês mesmos, né? E não podia deixar de mencionar, João, que tem um carro ali fora, né? O pessoal pensa, nossa, nós vamos ganhar aquele carro? Será que vai sortear? Não, esse carro é fruto, né, de uma campanha nacional de capital social. Não é isso, Dulce? Então, um cooperado nosso de Limeira foi beneficiado, né, Willer, com esse automóvel. Está aí o Caio e a sua esposa vieram buscar. Na verdade, o pai dele, que ele não pôde estar presente, mas ele veio buscar o prêmio ganho, um carro 0 km, um T-Cross, que nós honrosamente também, Cicobi Crediinter, trouxe aqui para a nossa região, para Limeira especificamente. Dar os parabéns para o nosso cooperado que está aqui hoje, o Caio, na pessoa do seu pai lá, depois você, né, parabenize eles também, sua família, que façam bons negócios, bons frutos com esse baita prêmio. Quem não quer ganhar um carro 0, né, Luiz Alessio? Né? Pensa bem, ele está feliz, olha lá, o semblante dele é muito bom. Mas então, parabéns para vocês e vamos lá, a gente tem, cada vez que façamos mais negócio com a cooperativa, corremos esse risco. Esse risco é bom, né, Tiago? De ganhar, né, ganhar prêmios e tudo mais. Pessoal, então me despeço aqui, relembrando nossos 4 pilares. Social, né, respeitando muito. Nosso cooperado, que vai razão de tudo, vocês estão aí, os cooperados, ser bem atendidos, produtos e serviços de qualidade, né? Nossos empregados, salva de palmas para os nossos empregados também, que fizeram um trabalho fantástico, têm feito a cada ano e se superando. E a geração de resultado, que é uma empresa que tem que ter resultado, e a cooperativa tem tido resultado, né, João? E cada ano superaremos esses resultados, se Deus quiser. Um abraço, pessoal, obrigado.
Bom, gente, então realmente, né, é uma satisfação muito grande de estar aqui, né, numa assembleia que a gente possa estar trazendo tantas notícias boas e tantos resultados. Então, para reafirmar aqui uma última posição minha, então ressaltar então a importância do entrosamento entre funcionários, diretoria e conselho. Essa união, seguida de excelente clima de trabalho, é que possibilita a Crediinter de ter resultados acima da média das cooperativas, que culminaram com os prêmios recebidos e nos anima a continuarmos nessa maneira de atuar para buscarmos sempre nosso crescimento junto aos nossos cooperados. Saudações cooperativistas a todos e que Deus nos ajude sempre em nossas caminhadas. Obrigado a todos. Em nome do Cicobi Crediinter, deixamos os nossos agradecimentos pela participação e convidamos a todos para um coquetel que vai acontecer aqui mesmo no salão. Boa noite. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive.